Êxodo 24, versículo 8, diz que depois que Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas estas palavras. A pergunta é: por que sangue? Né? Por ser substância sagrada. O sangue é uma substância sagrada. O sangue que possibilita a vida na carne. Levítico 17, 11. Então, por isso, o sangue era usado em todos os rituais mais sérios, né? Certo? Hebreus 9, versículo 25, a carta aos Hebreus, capítulo 9, verso 25, mencionam que o sumo sacerdote anualmente entrava no Santo do Santo, né? Mas ele entrava com o sangue, ou um sangue alheio, não com o próprio sangue, como foi o caso de Jesus. A ideia era que o sangue da aliança era o que estabelecia a comunhão entre Deus e seu povo. Então, quando o sangue era derramado, acontecia um sacrifício de uma vida, né, em troca de outra vida. Então, o sangue era o preço da redenção aqui, neste caso. Tá bom, gente? Por isso, nem a antiga aliança foi sancionada sem o sangue, como diz em Hebreus capítulo 9, verso 19. Ok. E o sangue sobre o povo? Provavelmente sobre... não foi sobre todo o povo, eram mais de 2 milhões de pessoas. Não tem como. Tá? Não foi sobre todo o povo. O sangue foi colocado aqui sobre as autoridades, os anciãos, sobre os da força militar, Josué, que era o líder, sobre os sacerdotes, que eram os jovens rapazes que fizeram o sacrifício, que era o corpo sacerdotal da época, né? Eram os primogênitos que foram poupados lá no Egito. Tá certo? É isto aí. Então, sobre o povo, entenda que era sobre as autoridades, sobre os representantes das 12 tribos. Certo, queridos? Agora, a Bíblia em ordem cronológica vai nos levar retroativamente para o versículo 1 e 2 de Êxodo, capítulo 24. Diz assim, ó: depois Deus disse a Moisés: subam o monte para encontrar-se com o Senhor. Você e Arão, Nadab e Abiú, seus filhos, né, os filhos de Arão, Nadab e Abiú, e 70 autoridades de Israel. Adorem à distância. Não, é para não chegar até o cume, não, só até o sopé do monte. Somente Moisés se aproxima do Senhor, os outros não. O povo também não subirá com eles. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 autoridades de Israel subiram. Isso já era o versículo 9. Versículo 2 pulou para o versículo 9. E o versículo 10 diz que eles viram a Israel, sob cujos pés estavam... Eles viram o Deus de Israel, sob cujos pés estavam algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu em seu esplendor. E aí Deus, porém, não estendeu a mão para punir esses líderes, né, os líderes de Israel. E mesmo eles tendo visto Deus, e depois eles comeram e beberam, ou seja, eles desceram e tomaram parte nas ofertas pacíficas ou oferendas de comunhão. Versículo 2, a ordem é subir ao Senhor. Ele deixa bem claro que é Moisés, Arão e os 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú. Aqui a gente já viu a intenção de Deus de colocá-los, né? Aqui aparecem os filhos de Arão, ainda não tinha aparecido, não como assim, sabe, entre os que são autoridades, né? Mais 70 anciãos, e isso aí, provavelmente eram 72, 6 de cada tribo, e isso eram os representantes de Israel. Ok? E eles teriam que ficar à distância, só Moisés que podiam se aproximar. O que o texto está relatando aqui é que eles viram os pés do Senhor e não foram punidos. Eles puderam descer e participar da cerimônia lá, né, das ofertas pacíficas ou ofertas de comunhão. E aqui nós vemos uma coisa, o comentário aqui. Eles ficaram à distância e acharam que iam ser punidos com morte, porque eles viram, né, o Senhor estava... onde ele estava pisando, tinha uma base lá, foi descrito aqui no texto. Mas o que eu quero mencionar é que aqui só Moisés poderia se achegar. E há uma enorme diferença entre a forma como Deus é apresentado por Jesus para a forma como ele é apresentado por Moisés. Aqui o povo tem que ficar à distância. Através de Jesus, não. Todos. Jesus quer convergir todos a ele, para conduzir todos a Deus. Entendo que Deus aqui apresentado por Moisés é um Deus particular, né, que tem que manter-se à distância, diferente de Jesus. E aqui eles viram só os pés ali do Senhor, pisados sobre um pavimento como de safira. Eles não contemplaram a face do Senhor, certo? E então, safira aqui é tipo lápis azulis. Um azul profundo, salpicado de partículas brilhantes e douradas. É isso aí. A aliança terminou de ser fechada, ratificada ali com essa refeição diante de Yahvé, certo? E o caso aqui é que a comunhão
o sacrifício pacífico só acontece para selar essa aliança. Você pode ver muitas vezes isso aí no passado, quando Jacó fugia de Labão, Labão veio, eles conversaram, aí sacrificaram lá e eles fizeram pactos. Eu não vou passar daqui para lá para te fazer mal, você não passa de lá para cá para me fazer mal, fechado, fechado, vamos comer junto aqui. Fizeram um sacrifício diante de Javé e fizeram essa aliança diante de Javé. A mesma coisa, um sacrifício similar, deu origem ao que nós chamamos até hoje de Berseba, o Beersheba. Ber é sempre poço. Milcá, Berseba, certo? Beersheba, entre, eu acho que Abraão e agora não sei, Abimeleque, não é? É isso aí. Então, a refeição aqui era uma das coisas maravilhosas que era usado para se fechar uma aliança. Ok, meus amados? Êxodo capítulo 24, versículo 12. Nós paramos na semana passada, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Suba o monte, venha a mim e fique aqui. E eu darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Disse ele às autoridades de Israel: Esperem-nos aqui até que retornemos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, poderá procurá-los. Quando Moisés subiu, a nuvem o encobriu. Esses 3 versículos aqui, os comentários são os seguintes. Primeiro, quando o Senhor diz sobe a mim, é bom que se diga, é bom que se entenda. Passou-se uma semana, a glória de Deus estava sobre o monte, e no sétimo dia que isso acontece. Mas o interessante é quando ele fala da nuvem da glória de Deus, eu quero que fique bem claro, não era uma nuvem de vapor de água, não era uma nuvem de combustão de algo que estava queimando, a nuvem era a nuvem da glória de Deus, embora dessa impressão de que estava queimando, né? O cume do monte estava como se estivesse ardendo em chamas de fogo, né? E isso vai trazer para o povo uma ideia de que Moisés enlouqueceu de vez, ele vai entrar no fogo e vai morrer. E aí o que acontece é que, com a demora de Moisés, eles concluem, a partir desse pensamento do que eles viam, eles concluem que Moisés deveria estar morto. Mas eu escrevi aqui o seguinte, é que essa nuvem está ligada ao Santo dos Santos, né? Geralmente nós vemos relatos dessa manifestação da nuvem da glória de Deus no Santo dos Santos e até no Santo Lugar. E isso vai passar a acontecer dentro do tabernáculo, que no caso Moisés vai ordenar, né? Que se colhe a oferta para que se faça o tabernáculo. Então Moisés ouviu a lei em primeiro lugar e transmitiu ao povo. Ouviu, só oralmente. Moisés escreveu um livro, o livro da lei, o livro da aliança mosaica. Fez o sacrifício, fechou o pacto da aliança, o pacto da aliança, né? com sangue e tal. Agora era necessário que ele subisse ao monte uma outra vez para receber as pedras de testemunho, ou seja, as pedras dos 10 mandamentos. Certo? E essas pedras do pacto mosaico, e elas iriam estar ali com o povo, para que o povo observasse e nunca quebrassem os mandamentos ou os termos daquela aliança feita no monte de Deus, na terra de Midian. O homem foi instruído quanto à forma de aproximar-se de Deus, são os mandamentos, as orientações espirituais, né, que facilitaria esse contato com Deus, né? E é isso aí. Então tomamos conhecimento das coisas através da percepção e do sentido, né, percepção dos sentidos, através da razão, que é o raciocínio lógico, né, racionalismo, e também através da intuição. Por isso existem os mandamentos, ok? No versículo 13 diz uma coisa interessante, não sei se você percebeu quando eu li, mas diz que o Josué subiu com Moisés. Não subiu até a nuvem de glória, mas subiu do limite onde o povo ficou até perto do local onde a nuvem de glória estava. Moisés entrou sozinho, acho que ele ficou ali esperando o retorno de Moisés, ok? Josué aparece como auxiliar de Moisés, e eu quero passar para vocês aqui uma coisa interessante. Josué tem seu nome entre os ministros especiais agora, né? Desde aquela primeira guerra contra os amalequitas. Josué também no caso, o secretário pessoal, o auxiliar pessoal, o braço direito de Moisés. Josué é da tribo de Efraim. Você sabe quem é Efraim? Efraim era filho de José. Josué é chamado de Oséias, em Números, capítulo 13, versículo 8. E também agora chamado Josué, é a mesma expressão do Velho Testamento, Joshua, ou Yeshua, no hebraico. Yehoshua ou Yeshua. Josué
quer dizer Javé salva. Na transliteração para o grego, Josué é exatamente Jesus, ok? Moisés mudou o nome de Oséias para Josué. Por quê? Por que Moisés fez isso? Porque Oséias quer dizer salvação, certo? Ao passo que Joshua ou Josué quer dizer Jeová ou Javé é salvação. A história diz que ele foi o substituto de Moisés em sua ausência. Versículo 14, e quando está escrito lá, Moisés disse: olha, Arão e Ur irão ficar com vocês, Josué vai comigo, mas eles vão ficar com vocês para resolver o que for preciso. E nós vemos aqui um grupo de 3 pessoas mais próximas do líder, que era Moisés. Nós temos o seu irmão Arão, nós temos Ur, que era o sobrinho ou cunhado, ninguém sabe direito, ninguém tem como provar ou refutar isso, sabe que era próximo. E aí o Josué entra, rapaz, e a gente não vê nenhum parentesco assim. É provável que tenha sido por causa dessa questão dele de ser descendente da tribo de Efraim, ou seja, ele era um efraimita, né? Ok? Quando Moisés subiu com Josué, a nuvem cobriu o monte. Veja bem, como eu falei aqui, essa nuvem era a nuvem da glória de Deus. Não tem como a gente descrever direitinho como é a nuvem da glória de Deus, mas a aparência dela era como fogo que realmente consumia, que devorava, que destruía tudo. Se você for olhar agora do versículo 16 em diante, eu vou ler o texto para você. Diz assim, Êxodo 24, 16 diz: e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai durante 6 dias, a nuvem cobriu o monte, e no 7º dia o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte, e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Versículo 16, 17 e 18. Bom, é isso aí. Durante 6 dias, provavelmente Moisés estava ali se preparando para o grande encontro. Deus falou: você vai subir e vai receber as tábuas da lei, aqui, as tábuas, né, contendo o decálogo, ou os termos dessa aliança, essa aliança mosaica. A nuvem de glória, alguns chamam de Shekinah. Shekinah é o que apareceu ali, tinha essa aparência de fogo devorador, destruidor. Talvez, alguns dizem que talvez fosse a mesma nuvem que aparecia em forma de coluna durante o dia. Era uma nuvem espessa, causando sombra, ou provendo sombra para o povo, e à noite essa nuvem, em forma de coluna, ela se tornava como fogo. Por isso alguns comentaristas bíblicos dizem que provavelmente fosse a mesma nuvem que ficou ali sobre o monte de Deus, e de onde Deus chamou Moisés. Disse: sobe aqui, que eu vou te entregar as tábuas. E em que dia que aconteceu isso? Sábado. Talvez você tenha visto em outros vídeos, quando eu falei que o sábado passou a ser uma representação, né, vamos dizer assim, uma representação da lei mosaica ou do pacto mosaico, né? Tem a questão do maná, que foi muito batido aí, ensinando o povo a guardar o sábado de novo, lá os israelitas. E agora no 7º dia o Senhor chama Moisés. No versículo 17 ainda fala dessa nuvem de fogo consumidor, e fala que Moisés entrou na nuvem. Ele conhecia a voz de quem estava chamando ele. Ele já tinha passado por uma experiência com Yahvé, e ele sabia que não iria acontecer nada de grave com ele. Então ele foi atendendo a voz daquele que o chamou, certo? Então confiadamente ele entrou na nuvem e ficou 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites. Vivendo de quê? Deuteronômio 9:9 diz que ele nada comeu, ele nada bebeu nesses 40 dias e 40 noites. Foi sustentado somente pela palavra do Senhor. Daí que se tira aquela expressão: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou, se não é daí que se tira, mas isso está intimamente ligado a essa expressão.